Às vezes a gente só quer desistir, a gente não se sente bem. Tudo que a gente quer é ficar quieto no canto. Hoje, para mim, é um dia assim. Mas eu não sei por que Deus tocou em mim para que eu viesse aqui gravar esse vídeo. Mesmo nesse dia que eu não tô me sentindo muito bem, mesmo que eu esteja passando por um momento bem complicado, essa semana foi bem difícil para mim, tem sido difícil para mim. Mas eu vim aqui para te dizer para não desistir. E por que eu tô dizendo isso? Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que não deixa a gente cair. Em 2023, eu estava, digamos, até que relativamente bem. Tinha um bom emprego, tinha acabado de me mudar para um apartamento junto com a minha mãe, um lugar muito bom. Estava feliz, grata a Deus, orando, agradecendo. Mas conforme os meses foram passando, depois de alguns meses que eu tinha entrado na empresa, o cansaço bateu. A empresa funcionava da seguinte forma: era uma semana trabalhando em casa e uma semana trabalhando presencial. Sistema híbrido por causa da pandemia. Essa empresa aderiu a esse sistema e assim ficou durante algum tempo. Eu chegava na semana que eu trabalhava presencial, eu chegava em casa cansada, e aí eu comecei a orar, mas de forma mais fria, não tinha aquela conexão, aquela conversa com Deus. E assim foi durante um tempo. Mesmo quando eu trabalhava em casa, a rotina era a mesma. Então era aquele cansaço normal que a gente tem no trabalho. E quando eu me dei conta, eu não estava mais orando, não estava mais lendo a Bíblia, estava seguindo a minha vida, grata a Deus, mas a rotina esfriou a minha fé. No mesmo ano, eu comecei a assistir uma série The Chosen. E eu vendo o ator que interpreta Jesus, né, o ator Jonathan Umi, eu me senti tocada em saber um pouco mais da história dele. Então, eu comecei a pesquisar sobre, sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Às vezes tem, quando eu assisto algum filme, alguma série, novela, enfim, às vezes eu tenho interesse de conhecer como é a vida do ator de determinado personagem e como ele interpreta muito bem o papel de Jesus. Então eu quis conhecer um pouco mais a história dele. E no que eu pesquisei, eu soube de uma fase que ele passou em que ele não tinha dinheiro, ele não sabia o que fazer da carreira dele, que as coisas não estavam dando certo. Ele não tinha dinheiro para comer e, num ato de desespero, ele se ajoelhou, orou e entregou a vida dele a Jesus. E ele mesmo relata que depois disso a vida dele mudou. Nesse mesmo dia ele saiu, ele tinha US$ 20 com ele
Ele saiu, foi num restaurante, se eu não me engano, comeu, usou aqueles US$ 20 que ele tinha e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele abriu a caixa de correio e ele encontrou 4 envelopes. Acho que foi isso. Ele abriu o envelope, viu que era um cheque. Aí ele começou a filmar ele abrindo os envelopes e aí ele viu que tinha 4 cheques. E conforme ele ia abrindo cada envelope, ele ia se emocionando. Eram 4 cheques e de trabalhos que ele tinha feito. E ele, quando começou a abrir esses envelopes, ele nem sabia do que se tratava. Aí ele diz, né, no testemunho dele, que era de trabalhos que ele tinha feito. Enfim, ele teve um ato de fé, ele viveu um milagre na vida dele. Nesse dia, os 4 cheques totalizavam, acho que US$ 1.200, alguma coisa assim. Então, Deus deu a provisão para ele. Ele pôde, ele pôde não só, né, ajeitar algumas coisas que ele precisava financeiramente falando, né? Ele tinha dinheiro para poder se manter durante um tempo. E nesse dia ele relata que foi a virada de chave na vida dele. 3 meses depois, o Dallas Jenkins entrou em contato com ele e falou sobre a série. E, enfim, aí ele começou a trabalhar na série e a vida dele mudou completamente. Para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a história dele, é só fazer uma pesquisa rápida. É muito emocionante isso que ele relata, esse testemunho dele. Então, dentro desse testemunho, algo tocou dentro de mim e eu pensei, poxa, se ele fez isso e a vida dele mudou dessa forma, eu vou fazer isso também. Eu gosto muito de usar a história de pessoas como exemplo. Até por isso que eu estou aqui também conversando com vocês, porque eu acho que quando a gente está passando pela situação, quando a gente está vivendo, o exato momento que a gente está vivendo a situação, é bom a gente testemunhar de uma certa forma, para que as pessoas saibam, né, que a vida com Deus não é uma vida fácil. Não é que a gente não vai sofrer, não é que a gente não vai encontrar obstáculos pela frente, mas a nossa forma de conduzir é diferente. O sentimento é diferente também. Então, a Priscila de antes, passando por um momento assim, nunca estaria aqui conversando com vocês agora. E isso é uma prova do que Deus é capaz de fazer na vida da gente. Enfim, então quando eu vi o Jonathan contando o testemunho dele, eu quis fazer o mesmo. Conversei com Deus, entreguei a minha vida a Ele, porque eu estava sentindo falta disso, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus que eu tinha perdido por uma situação corriqueira. Muito trabalho, muito cansaço e a fé esfriou. E depois que eu fiz isso, a minha vida mudou completamente. Completamente no sentido de eu viver o sobrenatural, no sentido de eu sentir Deus muito mais perto de mim, de muitas coisas acontecerem no mundo espiritual, na minha vida.
e é assim até hoje, de eu ver coisas, sonhar, ter visões mesmo. Por isso que eu tô dizendo isso, porque eu quero encorajar você a não desistir. Deus pede para você não desistir, por mais difícil que seja. Deus pede para mim para que eu não desista. Deus me deu uma promessa e tá muito difícil esperar. Os dias passam e você vê as coisas acontecendo do mesmo jeito. Você às vezes pensa, acho que talvez hoje algo vai acontecer, mas aí não acontece. E eu tô esperando. Eu tô esperando em Deus, né, diante da revelação que Ele me deu, da promessa que Ele tem para minha vida. Então, eu tô esperando, mas não tá sendo fácil. Confesso que tá sendo bem difícil, mas eu não posso e nem quero desistir. E eu digo isso para você, não desista, não queira desistir, porque por mais difícil que seja, é importante a gente ter essa confiança em Deus, esse relacionamento com Deus. O máximo que pode acontecer de você esperar, de confiar, de acreditar, ter fé, não desistir. O máximo que pode acontecer é não acontecer nada. Mas conhecendo o nosso Pai, como eu conheço, eu posso dizer que é um pouco difícil não acontecer nada. Então, o que eu posso dizer é que é bem provável que a sua vida mude completamente a partir do momento que você entregar de coração a sua vida para Jesus. Eu quero ler uma passagem que resume um pouco o que eu estou tentando dizer para vocês. E está aqui em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, não desista, porque o nosso Pai está aí com você, está aqui comigo, cuidando da gente, nos protegendo, nos direcionando, nos guiando para os caminhos dele. Então, é só isso que eu quero dizer para vocês, sabe? Vai ter dias que vai ser como está sendo hoje para mim. Muito difícil. Mas eu acredito que só de saber que eu tenho o Pai junto comigo já vale a pena. É melhor e muito mais significativo para mim ter Jesus fazendo morada em mim, mesmo passando nessa fase que eu estou passando, do que eu ter uma vida cheia de riquezas, tendo tudo que eu desejo, mas sendo vazia, não tendo Jesus comigo. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso, já passei por fases em que estava tudo bem, em que estava tudo bem no trabalho, eu estava estável, mas eu não tinha Deus comigo, não tinha essa consciência de quem Deus é na minha vida, meu Pai.
Então eu passei por muito sofrimento, por muita revolta. Era muito revoltada com Deus. Achava que tudo de ruim que acontecia comigo era porque Ele queria, porque Ele não me amava. Mas mal sabia eu que Ele estava ali do meu lado, sofrendo comigo, cuidando de mim. E hoje eu tenho consciência disso. Então, por mais que esteja doendo, eu tenho Deus comigo e é isso que importa. Então é isso que eu quero passar para vocês. Por mais difícil que seja, não desista. Por mais difícil que seja, tenha Deus, Jesus, dentro do seu coração. E acredita que no momento dele, a sua vida vai mudar. Então é isso. Eu vim aqui para poder falar um pouco mais com vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo.